Olá, líderes e pastores da Igreja United, bem-vindo a mais um Terça Talks. Hoje eu quero trazer um assunto muito importante para nós, talvez não é o mais animador, mas é um assunto muito importante para nós como líderes e pastores na Igreja de Cristo. Abra comigo aí a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4 e a gente vai ler do verso 1 ao verso 6 e em seguida a gente vai para 1 João capítulo 4. Mas diz assim esse texto: Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que vos resta, não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que vós não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada da licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Aqui é um texto que Pedro está nos alertando a respeito do ser humano que aceita Jesus, mas decide permanecer na prática do pecado. E ele traz esse alerta e ele nos faz lembrar que a obra que Cristo realizou na cruz foi uma obra, primeiramente, muito dolorosa para ele, isso está aqui no versículo 1, e ela produziu um resultado. Ele diz: Cristo padeceu na carne, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Isso fica ainda mais claro, como eu disse, lá em 1 João, capítulo 4, versos 4 a 9. Vai dizer assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então esses dois textos deixam muito claros para nós qual é a vontade do Senhor para o crente, para aquele homem, para aquela mulher que, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, assume, claro, recebe essa salvação, recebe esse perdão dos pecados, mas ela assume também com a sua vida um comprometimento de caminhar com Cristo. E essa caminhada é uma caminhada longe do pecado. Claro, eu estou compartilhando isso com vocês, líderes e pastores, primeiramente crendo que esse não é o nosso estilo de vida, não estou dizendo que cada um de vocês aqui tem vivido essa vida, e caso você tenha de fato enfrentado dificuldades com o pecado, sabemos como fugir e como correr, sabemos que há perdão, há arrependimento, e esse não é o estilo de vida que deveríamos viver. Mas eu estou principalmente trazendo esse assunto para você, para lembrar você de, como um pastor, como um líder espiritual na nossa casa, nós não deveríamos amenizar essa verdade na igreja local. Nós não deveríamos tentar traduzir essa verdade tão preciosa e tão objetiva, tão clara, de forma a amaciar, principalmente falando sobre os novos convertidos, principalmente falando sobre o ímpio que entra nas nossas igrejas. Nós desejamos que eles se sintam amados, desejamos que eles se sintam bem-vindos, mas a nossa igreja não deveria ser regida, única e exclusivamente pelos nossos visitantes. Nós precisamos lembrar que a mensagem, da cruz de Cristo é uma mensagem de libertação do pecado. É uma mensagem que a palavra diz que Cristo padeceu no corpo dele
para proporcionar a obra que está em 1 João capítulo 4, a remoção dos nossos pecados. Então, essa mensagem transformadora, ela precisa estar no nosso ensino, ela precisa estar nos nossos altares, ela precisa estar nas nossas reuniões. Mais uma vez, às vezes nós como líderes espirituais queremos criar estratégias para fazer com que o ímpio se sinta à vontade na igreja local, se sinta à vontade no nosso grupo. E sim, nós desejamos que eles se sintam à vontade no sentido de se sentir bem recebidos. Mas, certamente, a igreja local, o U-Group, precisa ser um ambiente em que essa pessoa vai se sentir confrontada. Porque se ela não se sentir confrontada com a verdade que ela está ouvindo, significa que ela não está ouvindo nenhuma mensagem que geraria no coração dela um desejo de transformação de vida. E é isso que essas pessoas precisam. Elas precisam passar pela cruz, que vai dizer para elas o seguinte: olha, a cruz nada mais é, do que a demonstração de um lugar que aquela pessoa precisava ocupar, mas Deus nos amou, enviou seu Filho, para ocupar no nosso lugar. Então, mais uma vez, é importante lembrarmos que como líderes espirituais, seja você um líder, seja você um pastor, nós precisamos, de fato, lembrar que é importante essa mensagem, ela manter-se clara nos nossos ensinos, sermos objetivos quando tratamos, do assunto do pecado, porque essa foi a maior obra que Cristo veio de fato realizar na cruz. A cruz significou o sacrifício, em prol da remoção dos nossos pecados. Nós amamos cada pessoa que entra pelas nossas portas, nós amamos cada pessoa que participa dos nossos grupos, mas essas pessoas precisam entender que seguir a Cristo é uma escolha de transformação de vida. Eu apenas encorajo você a lembrar disso, a manter a sua mente, consciente dessa verdade e sempre, claro, com muito amor, cheio da sabedoria do Espírito Santo, transmitir essa mensagem para aqueles que precisam. Amém, família? Espero que essa mensagem tenha abençoado você e até um próximo Terça Talks.